Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. É aqui na Rádio Observador que tem um encontro com a beleza, marcado semanalmente com o Martim Sousa Tavares. Olá, Martim. Olá, eu diria mesmo um date. Um date? Sim. Okay. E se chamássemos date com a beleza? Date com a beleza? Date com a beleza. Isso era giro. Olha, voltamos à Espanha ou é impressão minha? Não, Catalunha. Ok. Agora vamos à atenção, Catalunha. Cuidado. Tenho amigos catalães e, portanto, levam a mal, não é? Levam a mal. Vamos falar de Federico Mompou e também de Miró. Exatamente, e de Joan Miró. Eram amigos? Se eram amigos, vou-vos dizer uma coisa sobre os dois. Conta-me coisa. Joan Miró, acho que toda a gente está a ver, não é? Pintor catalão, nasce em Barcelona no dia 20 de abril de 1893. Mompou nasce em Barcelona no dia 16 de abril de 1893. Portanto, eles são capazes de ter nascido em quartos ao lado um do outro, na MAC, lá de Barcelona. Conheceram-se, sim, foram amigos, foram colegas. Mompou até escreveu uma peça de música para o Miró e ambos viveram longas vidas criativas. O Miró viveu até 1980, morreu aos 90 anos. O Mompou conseguiu viver ainda mais uns anitos e viveu até 1987. Portanto, muitos parabéns a ambos por longas e criativas. Porque ele não dispensava o copinho. Exatamente, vai Faz saber. toda a diferença. Depois de lavar os dentes antes de ir para a cama, ele bebia ali uma jerupiga. Nem mais, é sempre assim. O irmão de Mompou, chamava-se Josep, era pintor também, e na verdade é uma coisa muito bonita, que é toda a música que o Mompou escreveu e foi publicada na sua vida, tem na capa um desenhozinho feito pelo irmão. Portanto, uma forma também de dar ao dinheiro. O irmão, a oportunidade de ganhar uns trocos, não é? Claro. Mas o que eu quero aqui dizer é que havia uma ligação interessante entre a música e a pintura, a sensibilidade que este compositor tinha para a pintura, e o facto de ele escrever uma peça para o Miró, o facto de ele ter um irmão pintor e pôr aquilo na capa, e eu acho isto muito interessante, e por isso o episódio de hoje é um desafio, porque eu acho que as pessoas conhecem a estética do Miró, estão a ver mais ou menos uma abstração feliz, né? O jogo das cores e das formas, e eu acho que a música do Mompou é isso, mas em sons, e portanto este é um episódio, uma forma de laboratório para tentarmos isso mesmo. Para explicar um bocadinho a estética do... Isso é mais ou menos aquela coisa do pairing, não é? Sim, olha, exatamente. Uma harmonia. Em vez de ser uma harmonia de vinhos, é esta estética de pintura com esta estética de música. Só que eu acho que a pintura do Miró não é uma pintura muito expansiva. Acho que é uma pintura que convida a algum recolhimento até. Não é um Andy Warhol, não é um Roy Lichtenstein, portanto, é uma coisa um bocadinho mais íntima. E o Mompou, intimidade, era o nome do meio dele. Ele tem uma frase muito engraçada que diz que o Debussy, um compositor que escrevia música silenciosa e reservada, escrevia... Já aqui passou. Exatamente, escrevia para 2 ouvintes de cada vez. Portanto, uma coisa assim para se ouvir em petit comité. Eu escrevo para um. Portanto, eu é uma coisa ainda mais íntima, ainda mais tete-a-tete. E ele tem um conceito que é chamada música calada. Tem várias peças com este título muito bonito, que foi muito glosado. O próprio Bernardo Sassetti escreveu algumas peças de música calada, e que é o reflexo deste compositor, um tipo extremamente reservado, muito tímido, muito discreto. Ele nunca poderia, o instrumento dele era piano, ele nunca poderia ter sido pianista, portanto, nem sequer tentou, só aceitava tocar em privado, nunca em público, só tocava a sua música, não tocava a dos outros, e dedicou-se a compor. Só que uma pessoa compor música silenciosa, rebenta a guerra, tudo isso, ele é o primeiro a desaparecer do radar, e de facto não foi fácil para ele. Ele teve ali um período antes da guerra em que até era assim um bocadinho a coqueluche de Paris, naquele momento em que Espanha estava na moda e tudo isso, mas depois vem a guerra e não é fácil, de tal maneira que ele se vai mesmo dedicar a outras áreas de atividade económica, inclusivamente, vejam bem, ele vai tentar fazer renascer um negócio, uma tradição de família, uma tradição antiga de várias gerações, de fundição de sinos. Isto é muito engraçado. Também está ligado à música, de alguma forma. Sim. Okay. Mas, portanto, ia ali trabalhar com o bronze, mas, bom, felizmente acabou por ter sorte por mão de outrem. Porquê? Já depois da guerra, em 55, o Kenneth Macmillan, importante encenador e coreógrafo, faz um bailado em Inglaterra, onde a banda sonora são peças do Mompou orquestradas. E as pessoas ficam, que música é esta? Isto é incrível. Isto é um tipo de Barcelona, tipo muito tímido. Que... Lá do bairro? Não, ele nem o conhecia. Okay, ou seja, deve ter descoberto aquela música, mandou orquestrar, e de repente os holofotes viram-se para o Mompou e ele volta a ser
catapultado para a fama porque esta música fazia muito sentido, era assim, uma espécie de uma continuação do Erik Satie. Ele foi tão discreto que quando morreu e foram lá mexer nos papéis do senhor, ele não tinha nenhuma nem duas composições desconhecidas, tinha um maná delas, tinha pelo menos 80 peças escritas que só ele, o seu próprio, ele foi o seu próprio ouvinte durante décadas e, portanto, nasce aqui um grande renascimento de Monpou. A música dele tem sido muito tocada, muito defendida e ele viveu ainda para ter esse sucesso em vida. Agora, a ligação com o Miró. Portanto, eu falei desta estética do Miró, estas formas livres no ar, estes estados de espírito que convidam ao recolhimento. Há uma inspiração poética e títulos muito bonitos, tanto nas obras do Miró como nas do Monpou. Convido-vos a passarem os olhos pelo Spotify do Federico Monpou. Mas mais do que isso, vou-vos contar uma experiência que tive há 2 anos em Barcelona. Fui à Casa Museu Miró e resolvi fazer um teste que é, vou pôr nos auscultadores música do Monpou e vou ver se isto faz sentido para mim, in loco. E não só fez sentido, como bateu certo ali na playlist. Isto são peças curtinhas, 3, 4 minutos. Quando eu cheguei a um tríptico que está na casa do Miró, que é incrível, que se chama A Esperança de um Homem Condenado, que tem assim um pontinho com uma linha de cor à volta e parece que a esperança dele é passar à volta daquela linha. É muito bonito. Eu convido-vos a procurarem no Google A Esperança de um Homem Condenado, que são assim 3 telas azuis muito grandes, e aquilo bateu tão certo, aquela música. Portanto, eu vou-vos pôr a tocar a música exata que para mim bateu nesse momento, chama-se Prelúdio número 5, e se quiserem, ouçam esta música com uma tela de Miró à vossa frente. Se estiverem em Barcelona, vão à Casa Museu, se não, a internet pode ajudar, compram, mandam vir da Amazon, põem em casa e depois... Ou o vosso Miró que tem na sala, exato, né, a vossa tela, vão à sala e ouçam esta música. Comigo fez todo o sentido. Prelúdio número 5. Estava a ver no Google a imagem que tu sugeriste. A Esperança do Condenado. Para já é muito bonito esse tríptico, não é? A mensagem, através de uma coisa abstrata, mas com esse título bonito, leva-nos logo para sítios. E a música... estava a ver aqui o sítio onde ele... Isto é na casa Juan Miró, não é? Em Barcelona. Exatamente. Fica assim tem mesmo uma cadeirinha, um banquinho para te sentares entre os 3. Pois tem, porque são telas muito importantes ali naquela coleção. Que giro. Vale muito a pena. Essa casa é muito bonita, fica numa colina com uma vista incrível sobre Barcelona. E Barcelona é uma cidade que também vale sempre a pena. Um metro quadrado é que sabe-se como é que está. Está quase ao preço de Lisboa. Ou pior. Está lá por ela. Eu acho que esta música é muito cinematográfica. Nós agora vimos-la olhar para pinturas, mas acho que é uma questão de tempo até alguma série
algum filme pegar nisto. Porque é muito moody, não é? Eu acho que quando temos uma ideia destas é avançarmos nós, fazemos nós a série. Estamos não é? aqui a dizer, estamos a dizer isto para quê? Exatamente. Tirar pérolas assim, ouro ao desta bandido, maneira, completamente. Vamos fazer essa série para essa música que hoje nos trouxe de Federico Mompo, e falamos de Juan Miró também no Encontro com a Beleza, sempre com o Martim Sousa Tavares, e fechamos aqui da melhor maneira o mês de Abril. Para a semana estamos de regresso com mais Encontro com a Beleza. Certamente. Um abraço, Martim. Até lá.